Tudo bem, pessoal? Então, começando a segunda parte da aula aí de curativos e coberturas. Vamos falar agora de curativos especiais, né? Então, esses curativos que a gente usou, que eu conversei até agora, são curativos inespecíficos. Eles têm alguma tecnologia, mas eles não foram feitos, desenvolvidos com uma proposta bem definida. Eles são usados para vários motivos, várias coisas, e aqui a gente agora vai falar dos curativos especiais. Então, o primeiro é o hidrogel, né? Então, o hidrogel é um curativo com bastante tecnologia, né? A gente tem o hidrosorb, tem o Candle, que é o hidrogel amorfo, e o outro, o suprasorb, tem vários outros no mercado. Então, esses aqui são alguns exemplos. O que o hidrogel faz, né? Então, ele é capaz de absorver de baixa a moderada quantidade de exudato, ele não é adesivo, ele causa uma rápida hidratação da ferida, então ele é excelente aí para lesões secas. Ele é adequado para todos os estágios de cicatrização de feridas, exceto as que estão com uma exudação muito forte, muito alta. A gente pode usar em pequenas queimaduras, então em feridas dolorosas e feridas secas. Então aqui a primeira parte interessante, uma ferida com dor, né? Considere aí o uso do hidrogel, porque nas feridas, nas úlceras, tem muitas terminações nervosas e o ressecamento causa dor. Então, o hidrogel ajuda nessa parte. O paciente que queixa de uma ferida de dor, com dor na lesão, mas ela não tem outra causa, né? Às vezes a ferida é arterial e ela está tendo dor isquêmica, mas uma dor só por causa da úlcera, o hidrogel é excelente. Então, ele causa redução acentuada da dor. Ele tem a capacidade de pegar o formato da ferida e de preencher espaços mortos, né, cavidades. O problema maior é que ele é difícil de manter no lugar e o seu uso incentiva organismos gram-negativos. Então, o hidrogel, a gente tem que evitar em feridas infectadas, né? Então, como a gente já vem conversando várias vezes, aí, o hidrogel, ele pega os componentes do exudato aí e acaba ajudando a bactéria a proliferar, então serve de comidinha para a bactéria. Então, não evite o uso do hidrogel nas feridas. Então, as folhas de hidrogel, igual os outros dois curativos, são mais estáveis do que o hidrogel amorfo, que é esse da foto aí que preenche a ferida. Eles, apesar de ter bastante água, eles são, no fundo, insolúveis em água, então, de forma externa, acaba protegendo a ferida da água. O grau de reticulação determina a absorção de fluido e quantidade de umidade fornecida à ferida. Ele dá uma sensação de resfriamento quando usa ele, então o paciente fala, nossa, a ferida ficou fria, né? Então ele tem essa característica. E ele tem capacidade de absorção limitada, portanto é indicado para situações onde a drenagem é uma preocupação secundária. Então você tem lá da palavra time, né? O tecido não tá ótimo, a infecção está controlada e você quer umidade, você usa o hidrogel, né? Então, agora, se você tá exudando demais, você pode causar uma maceração ao redor da ferida, aquelas bordas ficam brancas, brancacentas, não é um bom sinal, a gente tem que proteger a letra E, né, que são as bordas. Então, não se usa hidrogel aí quando está exudando demais. Existe um tipo de curativo que é de poliéster, né? Então ele vem em rolo, aí, igual essa foto, e eles são porosos e adesivos. Então eles podem ser usados diretamente na ferida. Ele tem a vantagem de se adaptar aos contornos corporais e ele tem causa alívio da dor e ajuda no controle do edema. Ele continua permeável, permitindo que o exudato saia, e ele, inclusive, pode ser lavado e secado, né? As trocas de curativo podem ser deixadas por 5 a 7 dias, então a gente pode, aí, bastante tempo deixar esse curativo. Ele requer a aplicação de um óleo antes da remoção, então, para ajudar a retirar. Então, é uma desvantagem dele, que tem que usar o óleo, que às vezes o paciente pode ter alergia. E tem que ser para feridas que exudam muito pouco, né? Então, a exudação leve, aí acaba não precisando de uma revisão frequente. Não podemos usar em feridas infectadas. Então, mais um aí que não pode usar em ferida infectada, junto com o hidrogel, ou se o paciente tiver alergia aos adesivos, né? Então, as colinhas que vêm nele. Não é muito usado esse curativo,
mas ele tem o seu valor aí na úlcera venosa, por exemplo, dá para usar ele. O alginato de cálcio, né? Então, um dos melhores curativos que a gente tem, né? Esse, igual o Sorbalgon aí, ou Suprasorb, com prata, é esse do meio aí. O alginato, ele é um polissacarídeo natural de alginato de cálcio de algas marinhas. E ele, na ferida, ele forma um gel, né? Então, ele ajuda a manter um ambiente úmido, mais um que reduz a dor, porque ele hidrata retendo o exudato. Então, ele retém bastante exudato. E tem uma vantagem muito grande que ele pode preencher cavidades. E ele absorve, então, o exudato. E uma coisa interessante, que ele torna ele praticamente único aí dentre todos os curativos, ele promove hemostasia aí pelo cálcio. Então, aquela ferida que você tá, aquela úlcera que você está acompanhando, e o paciente se queixa muito aí que além do exudato, ela perde muito sangue na ferida, está sempre sangrando. Esse é um curativo interessante aí nesse momento. Que tá, você olha uma foto de uma ferida, você viu sangue lá no leito da ferida, provavelmente você vai indicar um alginato, porque ele tem essa propriedade hemostática aí que é bem interessante. Uma desvantagem é que ele pode precisar de um outro curativo. Se você suspeita de uma infecção anaeróbia, você não pode usar ele. E esse gel que ele produz é igual lá a sulfadiazina. Tem que tomar cuidado que as pessoas olham o gel do alginato e acham que é pus, né? Não é, é o próprio curativo aí que está formando o gel, formando esse gel amarelado. A gente indica, então, para feridas moderadamente ou altamente exudativas, quando a gente precisa de controle de hemostasia ou de dor ou em cavidades. E a gente não usa ele, então, em feridas secas, né? A gente tem lá os outros para usar em feridas secas, não é o caso do alginato, nem em escaras duras, a gente não usa ele. Então, a composição relativa de dois ácidos influencia a capacidade de absorção da umidade. Ele é hemostático aí, devido à propriedade de troca iônica aí do cálcio. E um problema que acontece às vezes é que ele pode deixar detritos na ferida se o exudato não for suficiente. Então, ele adere na ferida um pouco. Se a ferida estiver muito seca, então provavelmente o curativo não está adequado, você vai ter que trocar. Então, ele precisa de umidade, né? Diferente aí, por exemplo, do hidrogel, que fornece água, e o alginato ele precisa de umidade. Então, com pouco exudato, a gente não usa o alginato. Curativos de espuma, né? Não é a espuma aqui do curativo a vácuo, é curativo de espuma apenas. Esse é um exemplo aí, o Permafoam. Ela é uma espuma de poliuretano com uma camada adesiva incorporada. Ela serve como absorvente e protetor da ferida. Pode ser usada em cavidades. O problema é que esses curativos são pequenos, essas espumas autoadesivas, né? Então acaba que limita o tamanho da ferida, acaba limitando o uso dela. Não pode usar em feridas secas, então tem que ter algum grau de exudato, mas também não pode ter muito exudato, né? Então fica intermediário. É um curativo excelente porque ele adere na ferida e fica lá. Muitas vezes não precisa nem enfaixar, só põe a espuma, que ela é autoadesiva, e acaba ficando ela como o próprio curativo e a própria fixação do curativo. Então, um exemplo aí do uso da espuma aí, essa Permafoam para cavidades, você consegue ver aí que dá para dobrar de várias formas ele e preencher uma cavidade, e aí a gente põe um filme, por exemplo, aí nesse exemplo, e acaba ele absorvendo a umidade não sai, né? Agora, se a exudação exceder a capacidade de absorção do curativo, vai dar problema nesse filme. Então, tem que pensar bem aí se vai tampar mesmo o curativo. Então, tem composições variadas, diferentes tipos de poliuretano. Então, tem a capacidade aí de manuseio dos fluidos e uma remoção atraumática. Consegue isolar a ferida, pode aprisionar bactérias, né? Então, tem que pensar nisso. Possui efeito de secagem desejável em feridas que estão perdendo, tem pouco exudato, então tem que tomar cuidado aí, então não pode usar. Ele fica no meio termo, nem muito, nem pouco. Então, com pouco exudato, ele pode acabar aderindo ao leito da ferida e causar um debridamento não intencional.
Ah, o carvão, né? Pessoal, tem gente que ama o carvão, tem gente que odeia o carvão, né? Então, vamos ver os usos do carvão. O carvão, né? Então, ele foi adicionado a muitos tipos de curativo para controlar o odor. A camada de carvão no curativo, ele absorve bactérias e toxinas localizadas na ferida, bem como outras matérias causadoras de odor encontradas no leito da ferida. Geralmente, ele é combinado com agente antimicrobiano, por exemplo, a prata, para o gerenciamento do odor da ferida e para controlar os níveis bacterianos. O carvão ativado em curativos para feridas pode reduzir o odor, reduzindo assim o potencial desconforto e constrangimento do paciente. É seguro usar e pode ser combinado com antimicrobiano, como a prata. E tem a vantagem aí de um tempo de uso de até 7 dias. Quando começa a saturar o curativo, tem esse carvão ativado, ele é desativado, então não pode molhar o carvão, né? Então, aí que precisa fazer a troca. Então, como vocês veem nessas caixinhas coloridas aí, a principal indicação do carvão é o odor, né? Então, você usa o carvão nas feridas, nas úlceras que tem mau cheiro. Você dificilmente vai usar o carvão para absorver umidade, porque nós temos curativos melhores que o carvão para absorver umidade. Mas o carvão tem essa característica aí de cortar o cheiro ruim, né? Ou cortar o odor desagradável que algumas úlceras têm. E você usa ele por um tempo, some como fosse uma mágica o cheiro, porque ele aprisiona as toxinas aí dentro dele. Então, seria a maior indicação aí as úlceras mal cheirosas. Se for por outro motivo, é melhor usar um outro curativo, se a úlcera não tiver com problema de cheiro. O hidrocoloide, né? Um outro curativo muito utilizado, né? O que é o Duoderm, né? Muito conhecido, mas temos aí o hidrocol, o Suprasorb H, né? E temos o hidrocoloide aí em pomada do Duoderm, por exemplo, que vai ajudar bastante a gente em alguns tipos de lesões. Então, o hidrocoloide, ele tem um filmezinho nele aí de poliuretano e tem essa massa adesiva que é o próprio hidrocoloide. Ele tem a vantagem de reter a umidade e uma vantagem muito importante aí de que a remoção dele é praticamente sem dor. Então, é uma outra característica, né? A gente falou, feridas que doem, vamos usar hidrogel, né? Mas e quando o paciente não tem dor, nenhum momento, só na hora da troca do curativo, né? Então, dá para considerar trocar pelo hidrocoloide. O hidrocoloide aí, então, ele tem essa remoção sem dor. Mas quando tem um alto exudato, não é interessante porque ele não dá conta. Então, ele é bom para pequenas queimaduras, pequenas lesões, pequenas abrasões. A gente não usa ele em feridas secas porque ele é mais um curativo que precisa de umidade para funcionar. A função dele é reter a umidade, né? Então, não, nem muito, nem pouco. Né? Então, é mais um curativo igual uma espuma. Aí tem a espuma e tem o hidrocoloide aí que a gente pode usar nas feridas com exudato intermediário. Então, essa capacidade aí de hidrofilia do polímero, ele que influencia a capacidade de absorção. Existem hidrocoloides com alginato, aí são combinações mais interessantes ainda, então aumentam ainda mais a capacidade de absorção. As formulações à base de poliuretano fornecem propriedades térmicas de isolamento, então é interessante não resfriar a ferida aí, porque isso muda tudo, aí a resposta inflamatória local. Ele reduz muito a quantidade de oxigênio no leito da ferida, né? Então, isso pode ser ruim caso a infecção seja sendo causada por uma bactéria anaeróbia. Então, lá o Clostridium, né? Bactéria do tétano, alguma bactéria anaeróbia está lá, se você usar o hidrocoloide, você está ajudando a bactéria. Então, não pode usar. Existem formas em forma de hidrofibra, só que tem algumas limitações do hidrocoloide. Então, eles podem deixar resíduos, devido à fraqueza mecânica dessa massa, ela se desfaz e vai deixando resíduos na ferida. A maceração do tecido é possível se o fluido superar a capacidade de manipulação de absorção. Então, feridas com forte exudação e infectada, a gente não usa hidrocoloide. Então, mais um curativo que não pode usar em ferida infectada, igual o hidrogel. O odor que apresenta, às vezes, pode ser confundido com infecção, então também tem esse problema. Então, bactérias anaeróbias, o hidrocoloide acaba sendo um amigo dela, tem que tomar cuidado aí quando for indicar.
Agora, a hidrofibra, né, um dos curativos mais modernos que existe aí, o Aquacel, o pessoal adora Aquacel em vários locais, né, mas nem sempre precisa ser o Aquacel, né? O Aquacel tem sua indicação também, ele não tem que ser usado super indicado aí, porque acaba sendo mais caro, fica usando uma tecnologia aí que não precisava ser usada. E a gente tem o Suprasorb, aí, o Lipoacel, que também é uma hidrofibra. Então, qual que são as vantagens da hidrofibra? Ele é macio e tem uma alta capacidade de absorção. Em contato com o exudato, ele forma um gel, aí lembra um pouquinho o alginato, né? Que mantém o ambiente úmido, podendo também auxiliar no debridamento autolítico. Com a formação desse gel, é possível aprisionar na placa o exudato, debris e bactérias que se encontram na ferida e esses daí são removidos na troca do curativo. Então, é interessante que ele diminui a carga bacteriana da ferida. Então, uma indicação boa para ela é, então, quando a gente tem alguma carga, um biofilme, por exemplo, então seria interessante o uso do Aquacel, quando está estudando muito e você quer diminuir o biofilme. Ela apresenta, então, a absorção vertical do exudato, e então não vai para os lados do exudato, ele fica como se fosse uma mancha molhada no meio do Aquacel. Então, a gente reduz o risco de maceração das bordas. Os outros curativos, eles acabam fazendo com que a umidade vá para cima da pele sadia. Isso não é interessante. A gente consegue retirar ele de forma traumática, então os pacientes adoram, porque na hora de tirar não tem dor, lembra bastante o hidrocoloide. Indicado, então, para o tratamento de feridas agudas e crônicas, que apresentam grandes volumes de exudato. Então, quando está exudando demais, você pensa, ou eu vou usar um Aquacel, ou vou usar um carvão, né? O carvão é se o odor estiver muito forte. Se não estiver muito forte, dá para usar o Aquacel, se o custo não for um limitante, né? Se for, volta para o carvão, mantém o carvão. Hidroterapia, agora a gente está nos mais modernos tipos de curativo, né? Então, quando a ferida não exuda e você quer liberar umidade na ferida, né? Você quer fornecer umidade para a ferida. Então, o que esse tipo de curativo faz, como esse hidroclin que eu mostrei? Ele libera Ringer no leito da ferida, ele espontaneamente libera Ringer. Então, ele libera Ringer, hidrata e absorve o exudato. Então, ele faz tudo, ele faz a limpeza da ferida. Ele absorve as proteínas que dificultam a cicatrização, possibilitando, assim, a reativação do processo cicatricial. Então, esse tipo de curativo é bom para feridas secas, né? E ele ainda não promove maceração. O que pode acontecer um pouquinho de ficar esbranquiçado, mas não chega a macerar mesmo, a destruir a borda. Então, a gente pode usar uma pomada hidratante ou Cavilon, por exemplo, ao redor da lesão, que da gente não macera a borda. Então, uma borda macerada, o Cavilon é uma boa escolha, como eu falei agora há pouco, para tentar prevenir, proteger a borda. E, por último, esse curativo chama hidrocondutores, né? Ainda não temos no Brasil, a princípio. Ele funciona com uma tecnologia, então, que tem uma ação capilar que levanta e move exudatos e detritos para longe da ferida. Então, é como se fosse uma aspiração através de líquido, de uma drenagem intencional aí do leito da ferida. Essa tecnologia, então, ela absorve grandes quantidades de fluido e outros detritos através do curativo. Então, o curativo, ele expande. Você põe um curativo fininho na ferida, você vai ver, ele parece uma bolsa depois, e ele consegue absorver até 5 vezes o próprio peso do exudato. A ação hidrocondutora dispersa o conteúdo curativo e permite que camadas adicionais sejam usadas para feridas com maior oxidação. O que isso mostra? Olha a figura aqui. Então, ele funciona aí de forma meio leiga, até falando, é como se fosse uma fralda de bebê, né? Então, a fralda do bebê, lá você molha, ele leva o líquido para outro compartimento e ela está sempre seca, né? Então, é isso aí que funciona essa tecnologia aí, só que isso aí é em nível muito menor de tamanho. Isso aí é bem interessante aí para feridas muito exudativas. Então, é extremamente versátil, pode ser cortado ainda por cima para se ajustar a qualquer formato de ferida. Não desprende fibras ou quebra se embalado em uma ferida em túnel, por exemplo. Eles vêm em uma variedade de tamanhos
bem como uma embalagem que pode ser aplicada circunferencialmente ao redor de um membro, e o tempo de uso 7 dias. Então, quando chegar aqui, provavelmente ele é o próximo Aquacel, né? Ele vai ser utilizado muito aí, porque ele é impressionante mesmo, a capacidade de absorção dele de manter o leito da ferida com a umidade adequada. Tudo bem, pessoal? Era isso que tinha para falar hoje.